Vamos lá. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Luísa. Eu trabalho há mais de 10 anos na área de recrutamento e seleção. E eu também sou fundadora da consultoria Hábitos. Depois, quem quiser conhecer mais da consultoria, é só acessar o nosso site. Tem o link lá na bio do Instagram. Tá ok? Então, vamos começar aí com o tema de hoje. Então, hoje eu quero bater um papo com vocês e contar para vocês os principais erros aí que os profissionais cometem durante o processo seletivo e que é para vocês, né, também evitarem essas situações que às vezes acabam prejudicando demais o profissional, ele acaba até sendo excluído nas etapas iniciais da seleção por conta de erros que são facilmente evitáveis, tá? Qual que é o primeiro erro, e eu acho que é o mais recorrente, que acontece com muita frequência? É a elaboração do currículo. Muitos profissionais não sabem elaborar um currículo da forma correta, porque assim, do mesmo jeito que as coisas mudam, as tecnologias avançam, então a forma de fazer um currículo hoje não é mais a mesma de 10 anos atrás, por exemplo. Então o profissional ele precisa ficar atento a essa nova formatação de currículo. Inclusive, a gente tem uma live completa que está lá no YouTube falando só sobre os erros de elaboração de currículo. Então, depois, quem quiser conferir, dá uma passadinha lá. Mas quais são os erros mais comuns que a gente encontra aqui nos currículos? Primeiro, erro no campo de objetivo ou resumo profissional. Tem candidato que ainda escreve nesses campos, por exemplo, à disposição da empresa. Vocês nunca devem usar essa frase, porque essa frase ela não diz nada para o recrutador. Ali nesse campo é um campo extremamente valioso, é ali um dos primeiros tópicos que o recrutador vai bater o olho, então ali precisa realmente estar um texto que seja atrativo e coerente com o seu perfil profissional. Se você coloca à disposição da empresa, o recrutador muito provavelmente vai bater o olho no seu arquivo e vai desconsiderar. Por mais que você seja um bom profissional, esse tipo de frase no currículo pode te prejudicar demais. Porque eu não sei se todo mundo sabe, mas o recrutador ele leva menos de 10 segundos para decidir se ele vai continuar fazendo a leitura de um currículo ou não. E é justamente esse primeiro campo lá, objetivo profissional ou resumo profissional, que é onde a gente olha. Então ali tem que estar realmente um texto bem elaborado e de preferência com palavras-chave relacionadas à sua área de atuação. Eu não vou entrar aqui muito em detalhes de palavras-chave, porque eu já falei bastante na live de erros de currículo. Então, quem quiser depois dar uma passadinha, que tem uma live inteira, onde eu explico com detalhes sobre a importância das palavras-chave hoje no currículo. O outro campo que muito profissional erra é na parte de escrever sobre a experiência profissional. Por quê? Tem profissional que faz um currículo que a gente chama de currículo lista de supermercado, que é aquele currículo onde ele coloca as experiências em tópicos, sabe? Um embaixo do outro. Então, geralmente ele coloca lá responsável por tal coisa, gerenciava tal departamento, e ele coloca em tópicos só as atividades. E você também mencionar no currículo que você é responsável por alguma coisa, não diz muito sobre você ou sobre a sua capacidade. O ideal é que você faça um texto que mostre de forma ali, de preferência com números, de uma forma quantificável, quais os resultados que você trouxe para a empresa enquanto você assumia a função. Então, ok, você realmente pode ter sido responsável por alguma área, mas o que você trouxe de benefício? Como estava a área quando você entrou e o que você melhorou? E se você puder colocar isso em números, em porcentagens, é maravilhoso, vai ficar muito mais atrativo do que só colocar linhas ali tópico sobre tópico, tá? Então, se atentem na elaboração do currículo, tomem cuidado, fazer currículo não é uma atividade simples, não é uma atividade que você vai fazer às pressas de qualquer jeito, não pense que você vai sentar no computador ali meia hora, 1 hora e vai elaborar um currículo perfeito, porque não é assim que funciona. Aqui na consultoria, os nossos consultores que estão acostumados, que já fazem isso há muito tempo,
eles levam em média 3 horas para elaborar um currículo. Então é uma atividade extremamente minuciosa e precisa ser feita com muito cuidado, com muita atenção. Se vocês forem pagar para alguém fazer o currículo de vocês, por favor, verifique as referências dessa pessoa, dessa empresa, se eles realmente têm experiência com isso, quem é a pessoa que vai redigir o seu currículo. Tomem cuidado, porque às vezes é um investimento que não vai trazer retorno para vocês, porque o currículo ele não vai ficar ali 100% atrativo, né? Então, existem hoje modelos de currículos que a gente chama compatíveis com ATS, que são softwares de rastreamento de candidato, que 95% das empresas utilizam. Então, se o seu currículo não for formatado para esse perfil de sistema, você também pode ser desconsiderado de várias vagas. Principalmente empresas de grande porte utilizam esse sistema. Então, esses sistemas são robôs, né? E eles são programados e eles vão filtrar os currículos com base nas palavras-chave. Ou seja, se o seu currículo não tiver as palavras-chave corretas, compatíveis com aquela vaga, muito provavelmente o seu currículo não vai chegar nem aos olhos do recrutador. O próprio sistema vai fazer esse impedimento, vai bloquear o seu currículo. Então, é extremamente importante. Existem várias regras, tipo de formatação, tipo de fonte, se pode colocar imagem, se não pode colocar imagem. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração quando vocês forem elaborar o currículo de vocês. Por isso que eu reforço. Tomem cuidado se for pagar para alguém fazer. O profissional, ele precisa fazer algumas perguntas para você, ele precisa entender o seu histórico profissional. Não adianta você mandar um currículo antigo e pedir simplesmente para a pessoa fazer o seu currículo atualizado. Ele realmente vai precisar bater um papo com você para entender e extrair as suas informações e colocar isso de uma forma atrativa no seu currículo, porque existe até uma técnica para elaboração de currículo. Então, tudo é técnica e muitas vezes o profissional às vezes dispara ali centenas de currículos para várias vagas e nunca é chamado e gera aquela frustração, porque ele muitas vezes tem o perfil para a vaga, mas como o currículo dele não está adequado, não está escrito da forma correta ou não tem as palavras-chave corretas, acaba passando despercebido pela área de recrutamento, tá? Então, se atentem a isso e quem quiser saber com detalhes, passa lá no nosso canal do YouTube e assiste a live completa sobre erros na elaboração do currículo. Tudo bem? Quem tiver dúvida, vai mandando aí nas caixinhas, que daqui a pouco eu faço uma pausa e respondo para vocês, tá? Então, o primeiro erro é justamente esse, elaboração de currículo. Segundo erro que os profissionais cometem bastante, é mandar currículo para vagas que não são compatíveis com o perfil dele. Então, tem muito profissional que às vezes manda, fala, não, vou mandar, vai que dá certo. E não é assim que funciona, gente. Então, às vezes vocês estão perdendo tempo se inscrevendo para vagas que não têm o perfil de vocês. E realmente vocês não vão ser chamados para um processo seletivo. Então, leiam a descrição da vaga por completo. Hoje em dia, as empresas estão fazendo descrições cada vez maiores. Às vezes é meia folha só com a descrição da vaga. Então, ali tem muita informação, mas às vezes os profissionais não leem por completo e acabam mandando o currículo para uma vaga que não tem muito a ver ali com a experiência dele. Então, façam a leitura completa na descrição da vaga. Vocês precisam entender o que a vaga está pedindo, quais são os desafios, quais são as responsabilidades antes de encaminhar o currículo. Porque eu sempre falo, procurar trabalho, procurar emprego já é um trabalho de tempo integral e você precisa fazer isso de uma forma estratégica, justamente para você não se frustrar ou ficar tomando ações erradas que não vão te gerar nenhum resultado, né? Vão tomar o seu tempo e você não vai ter o resultado que você quer. Quer de repente ser convidado para participar de uma seleção ou até conquistar a vaga mesmo. Então, sempre leiam toda a descrição da vaga, todos os detalhes, certo? Tranquilo até aqui? Outro erro, ir para a entrevista de emprego com dúvidas sobre a descrição da vaga. Então, jamais façam isso. A pior coisa é o candidato chegar na fase da entrevista
com dúvidas que estavam na descrição da vaga. Então, às vezes tem candidato que fica com dúvida ali da parte de benefícios. Então, assim, tentem checar isso antes de se comprometerem e confirmarem a presença de vocês num processo seletivo, numa entrevista. Porque o recrutador, ele tem uma agenda muito corrida, ele tem prazo para preencher a vaga. E às vezes o profissional chega despreparado, a vaga não é o que ele quer e ele só vai descobrir no momento da entrevista, tá? Isso é muito ruim para ambas as partes. Então, tentem tirar todas as dúvidas antes de confirmar a entrevista. Só confirma a entrevista se realmente você estiver interessado naquela vaga. E se porventura tiver um imprevisto e você for chegar atrasado ou não for comparecer, avisem, pessoal, RH. Às vezes o entrevistador, ele reservou aquele tempo ali só para te atender, ele poderia estar fazendo outras atividades, ele fica ali esperando, ele não sabe se o profissional vai chegar, se não vai chegar, não consegue contato. Então, por favor, também não façam isso, sempre avisem em caso de faltas ou em caso de algum imprevisto que a gente sabe que às vezes acontece. Tudo bem? Aproveitando essa questão das faltas, também é importante sempre vocês darem uma olhada no trajeto, o local da entrevista com antecedência. Porque já aconteceu aqui várias vezes na consultoria, o profissional confirma a entrevista, confirma que vai, confirma que entendeu o local da entrevista. E já aconteceu, por exemplo, aqui nós temos a consultoria, nossa consultoria fica aqui próxima da região da Paulista, e a gente estava atendendo um cliente na Barra Funda. A gente já tinha feito a entrevista com o candidato, tal, e ele foi aprovado para fazer a entrevista no cliente. E adivinha o que aconteceu? No horário da entrevista, ele veio pro escritório da consultoria, ao invés de ir pro cliente, que era onde era o local da entrevista. Entendeu? E fica uma situação muito chata, porque o cliente está lá, reservou a agenda para atender o profissional e o profissional foi pro lugar errado. Então, o que isso demonstra? Que o profissional não teve atenção, e isso é prejudicial para ele, né, enquanto candidato. Poxa, você não se atentou ao local da entrevista? Entendeu? Então, sempre se preocupem com esses detalhes, principalmente se tiver uma consultoria ali que está intermediando a seleção. Às vezes a seleção vai ser na entrevista, vai ser na consultoria, outras vezes vai ser direto na empresa, tá? Então, tenham esse cuidado quando estiver participando de seleção. E às vezes alguns profissionais participam de várias entrevistas no mesmo dia, agendam várias entrevistas no mesmo dia e não sabem o tempo de duração do processo. Então, agendou lá uma entrevista de manhã e 2 à tarde. Só que a entrevista da manhã, de repente, o processo já avançou, tem algumas etapas e o profissional vai precisar ficar até a tarde. Aí, nisso, ele acaba faltando na entrevista da tarde. Então, vocês precisam ter esse gerenciamento, precisa saber, não tem problema nenhum. Perguntem para a pessoa que agendou com vocês se tem mais fases, qual o tempo aproximado da duração da seleção, se vai ser uma entrevista individual, se vai ser uma entrevista em grupo, se vai ter avaliação comportamental, avaliação psicológica, não tem problema nenhum vocês tirarem essas dúvidas, tá? É até melhor porque vocês conseguem gerenciar aí a agenda de vocês. A gente sabe que tá em busca de trabalho, vocês querem participar do maior número possível de processos para ter mais chance, mas às vezes essa falta de cuidado pode atrapalhar muito, tá? Então tenham esse gerenciamento, esse controle aí dos processos que vocês estejam participando, tá? Deixa eu ver o que a Linda mandou aqui. Falar algumas palavras-chave essenciais em uma entrevista. Bom, aí na verdade você vai precisar ter em mãos a descrição da vaga. E na própria descrição da vaga ou a atividade que você vai executar para a vaga, já tem as palavras-chave ali da área. Então, se você estiver participando, de repente, de uma entrevista para a área de marketing, ele pode pedir que você tenha experiência com gerenciamento de redes sociais. Você sabendo disso, você já pode se preparar para falar sobre isso durante a entrevista. Dá um jeito de encaixar. E se você tiver essa experiência, tiver bastante experiência, você já pode se vender de uma forma melhor e valorizar melhor ali o seu perfil com aquela competência que você tem. Então, sempre lendo a descrição da vaga, vocês já vão ter muito material ali para embasar um bate-papo na hora do
do tete a tete ali com o entrevistador. É que muito candidato não se prepara da forma correta para a entrevista, confirma a entrevista e vai na sorte, não acessa o site da empresa, não sabe o que a empresa faz, não sabe quem vai fazer a entrevista com ele. Então é importante buscar essas informações com antecedência, e hoje isso está muito fácil. Praticamente todas as empresas ali vai ter um site para você buscar informações. Então, por favor, não chegue na entrevista sem saber o que a empresa entrega, o que ela faz. Vocês precisam saber disso, e isso vai ser muito importante ali para a conversa fluir melhor e você se destacar durante a entrevista. Porque assim, hoje, ainda mais nesse pós-pandemia que a gente sabe que muita gente perdeu o trabalho, então tem muita gente boa fora do trabalho, então a competitividade está muito maior. Então hoje, para cada vaga aberta aí, no mínimo são 300 candidatos ali que estão participando junto com você, que estão concorrendo junto com você. Então você realmente precisa ter um diferencial, porque se você chegou até a fase da entrevista, você se destacou já pelo currículo ou de repente pelas primeiras entrevistas iniciais para chegar numa entrevista final. Então você já está um passo à frente, então você precisa usar isso a seu favor e na hora da entrevista se valorizar e se vender melhor. E como que você vai fazer isso? Se preparando, se prepara, ensaia, tiver que falar na frente do espelho, simula uma entrevista, realmente esteja preparado. As empresas sempre vão optar por contratar aqueles profissionais que mostrem que realmente estão interessados, que cheguem na entrevista com energia, né? Não vai chegar na entrevista com aquela cara de sono, aquela cara de desânimo, de mau humor. Não, você precisa ali tá feliz, tá 100% presente, realmente interessado na vaga. E o entrevistador percebe quando o candidato tá mais ou menos ali, tá ali, mas não tá, né? Porque tem aquele tipo de profissional que ele quer procurar emprego, mas ele não quer achar. Tem muito disso ainda, infelizmente. Então, pensem que a concorrência tá maior, a tendência é ficar maior ainda durante esse período aí, esse cenário que a gente está passando. Então, vocês realmente precisam se preparar em dobro aí para participar de qualquer entrevista e ter destaque. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Outro erro que acontece bastante: profissional que não atende telefone, não responde e-mail, não responde mensagem no LinkedIn dos recrutadores. Isso ainda acontece bastante. Então, gente, se vocês estão procurando trabalho, primeiro, coloquem telefone atualizado no currículo de vocês, coloquem mais de uma opção de contato, coloquem o e-mail que de fato vocês acessem diariamente para não perder a oportunidade. E também entrem diariamente no LinkedIn de vocês e acessem aquela caixa de mensagens, que ali pode ter bastante convite para processo seletivo ou contato de algum recrutador. Tem profissional que tem LinkedIn, mas não acessa, entra uma vez por ano no LinkedIn. A gente fez uma live também completa sobre LinkedIn, recomendo que todo mundo assista. Quem tiver perfil no LinkedIn desatualizado, assista, tá? Vai valer muito a pena para vocês atualizarem e entenderem a importância do LinkedIn. E outro erro é o profissional não ter LinkedIn, tá? Hoje é muito importante ter LinkedIn, principalmente para quem está em busca de recolocação ou alguma movimentação no mercado. E a gente sabe que tem profissional que ainda não tem. Então, faça o perfil, mantenha o perfil atualizado e acesse diariamente. Porque no LinkedIn você também pode procurar vagas, definir alertas de vagas. Então, dá para você assumir uma postura mais ativa aí durante esse processo de busca de emprego. E também aumentar a sua rede de relacionamento, ou seja, se conectar com pessoas que possam te ajudar aí na sua carreira. Tranquilo? O que mais de erro que a gente tem? Candidato que se atrasa para entrevista também não é bacana, né? Já falei um pouquinho. Então, vejam com antecedência o trajeto, saiam de casa com antecedência. Se for fazer entrevista online, verifique como é que tá a qualidade da sua conexão. Se o ambiente que você vai fazer a entrevista é um ambiente ali
calmo, que você consiga realmente tirar um tempo para conversar com o entrevistador, sem interrupção, sem barulho, mas isso tudo tem que ser visto com antecedência, não adianta querer checar tudo isso na hora da chamada ali de vídeo, tá? Vocês precisam testar isso antes, até porque é uma entrevista online, mas o entrevistador também reservou uma agenda ali para te atender, não é porque é online que ele pode ficar ali à mercê dos seus problemas técnicos, então vejam isso tudo com antecedência. E também se vistam de forma adequada para entrevista online. Não precisa ficar de chinelo, de havaiana, de boné, porque tá online. É uma entrevista de emprego. Tudo bem? Que mais? Jamais, em hipótese alguma, envie o seu currículo no formato de imagem. Tem profissional que tira foto do currículo e manda por e-mail para as empresas. Não façam isso. A gente não consegue fazer nada com esse tipo de formato de currículo, tá? Então, jamais. Ou mandem em Word ou mandem em PDF. Na dúvida, mandem nas duas versões, se for mandar por e-mail. Jamais em formato imagem, jamais tirem foto do currículo e mande para uma empresa, tá? Isso acontece. Que mais, pessoal? Bom, durante a entrevista, que é importante? Além de você se preparar, geralmente nas entrevistas o recrutador no final ele sempre pergunta, né? Geralmente, tá? Não posso falar por todos, mas é comum o recrutador perguntar se você tem alguma dúvida. E tem muito profissional que fala que não. Então, assim, gente, esse é um momento que vocês não têm ideia de como responder a essa pergunta pode ser diferencial para vocês. Por quê? Se você não tem nada para perguntar, se você não tem dúvida, você pode perguntar para o entrevistador, por exemplo, como que ele fez a carreira dele naquela empresa, como que é trabalhar lá, como é o clima da empresa, clima que eu digo clima organizacional, né? O ambiente de trabalho. Perguntem, é o momento ali que vocês têm para aumentar o relacionamento de vocês ali com o recrutador e mostrar de novo que vocês realmente estão com interesse ali, com gana, com vontade de assumir aquela posição. Então não tem problema fazer pergunta para o recrutador. Quando eles fazem, a gente faz esse tipo de pergunta, a gente quer ter uma resposta, a gente quer ter uma interação com vocês. A gente quer que vocês tenham uma oportunidade de mostrar realmente qual que é o diferencial de vocês. E tem muito candidato que fala que não tenho nenhuma dúvida. Ali vocês podem perguntar também, de repente, quais são os próximos passos do processo seletivo, como vai ser feito o feedback, em quanto tempo, caso o entrevistador já não tenha te falado sobre isso. Então, tem uma série de perguntas que podem ser feitas. Mas sempre perguntem alguma coisa, claro, mas perguntem algo que vai agregar, tá? Não vai fazer pergunta que não tenha nada a ver com o trabalho, com a empresa ou com a vaga. Mas façam perguntas, vai ser importante para vocês. Certo? O que mais aqui de erro? Bom, tem muito profissional que é muito bom tecnicamente, mas ele não sabe se vender durante uma entrevista. Então, é importante que vocês aprendam a se vender numa entrevista. Então, não precisa ter medo de falar bem de vocês. Vocês podem falar bem sem ser arrogante, mas pode falar com confiança. Se você tem alguma competência que dentro da sua área é muito diferencial, que a maioria das pessoas não tem, alguma certificação, vocês podem falar. Eu tenho um inglês fluente, que não chega a ser um diferencial, porque muitas empresas pedem, mas poucos profissionais de fato têm o inglês fluente, tá? E aproveitando, já que eu tô falando de inglês, nada de colocar no currículo inglês básico. Não coloque inglês básico, porque inglês básico é a mesma coisa que não tem inglês, tá? Inglês é assim, gente, é que nem português. Ou você fala ou você não fala. Porque se você vai assumir uma posição que você precisa falar inglês, não tem como você ajustar para o seu interlocutor. Eu vou falar aqui com esse só o inglês básico, agora eu vou falar só o inglês intermediário. Não tem como, gente. Ou fala inglês ou não fala inglês. Então, se inglês básico, não coloca no currículo, tá? Procurem estudar e aperfeiçoar, porque sim, o inglês é extremamente valorizado, ele pode aumentar sim o seu salário, você pode conseguir oportunidades melhores só pelo fato de ter inglês. Então, às vezes o profissional não tem tanta experiência na área, mas ele fala inglês e ele consegue assumir a posição no lugar de outra pessoa que às vezes tem mais
conhecimento técnico. Então, invistam sim no inglês, e hoje tem várias plataformas aí, aplicativos que vocês podem começar a estudar de forma gratuita, então não tem desculpa. Estudem inglês, vai ajudar demais quem quiser crescer na carreira aí, independente da atividade que vocês ocupem. Tudo bem? Que mais? Para quem realmente quiser ter assim um diferencial que hoje em dia está sendo muito procurado, eu recomendo que vocês alimentem um blog. Façam um blog, falem da sua área de trabalho, então gerem conteúdo. Isso é extremamente bem visto nos dias de hoje. A gente tem casos aqui de candidatos que conseguiram assumir a vaga porque tinha um canal no YouTube, por exemplo, onde ele falava sobre a área de trabalho dele. Então, assim, procurem gerar conteúdo. Ai, mas eu não quero fazer blog, eu não quero fazer canal no YouTube, eu não tenho tempo para isso, não tenho ferramenta para isso. Ok. Então, pelo menos, tentem gerar conteúdo no LinkedIn. Então, escrevam artigos, comentem, façam postagens pertinentes à área de vocês. Isso dá bastante destaque, é algo muito positivo que você pode comentar numa entrevista. Então, de repente, se o entrevistador pergunta para você: ah, mas por que eu devo te contratar? Você já vai ter um argumento ali, vai ter um diferencial. Você pode falar: ó, você pode me contratar porque, além do conhecimento técnico, da experiência que eu tenho, eu alimento um blog. Então, uma vez por semana, eu posto artigos relacionados à minha área de atuação, porque assim é uma forma que eu tenho de me manter atualizada e atualizada com o que está acontecendo no mercado aí do meu segmento. Imagina, se eu escuto uma resposta dessa de um candidato, eu contrato na hora. Sabe? Então mostra que você tem proatividade, que você está antenado, que você sabe mexer com tecnologia. Então é uma série de competências aí que uma pessoa que alimenta um blog tem e que o mercado de trabalho valoriza bastante. Até a questão de redação. Então uma pessoa que está sempre escrevendo provavelmente não vai ter problema de erro de português, sabe? Então, sim, são vários que parece detalhe, né? Mas numa seleção faz total diferença. Muita diferença de verdade. Alguém quer mandar pergunta? Aproveitem, hein? Eu tô aqui para contar para vocês o outro lado do processo de recrutamento e seleção. Então, quem quiser saber alguma coisa, manda aí, que é a oportunidade que vocês têm. Eu tô aqui para dividir a experiência que eu tenho com vocês e para realmente ajudar para que as pessoas tenham mais chances aí de se recolocar, de ter um destaque no processo seletivo, tá? Então, e aí, a gente até colocou uma pergunta hoje no Stories do Instagram. Eu queria que vocês respondessem aqui pra mim agora. Quem aqui se contrataria? Mas tem que ser honesto, hein? Manda um joinha pra mim. Fala: não, eu sou um profissional 100%. Me contrataria, com certeza vou gerar resultado. Manda um joinha aí pra mim. Tá bom? Vamos ver o que mais aqui. Importante também, que eu sempre falo para os profissionais, sempre vocês enxergarem as entrevistas de emprego como uma forma de aprendizado. Porque, assim, existem vários tipos, né, de recrutadores. Então, alguns têm um perfil ali mais agressivo na hora de fazer entrevistas, são mais diretos, mais objetivos. Outros são mais carismáticos, são mais tranquilos. Então, você precisa também saber que o entrevistador, ele não, dificilmente, raramente, até porque ele não te conhece, ele vai ter algum problema pessoal com você, mas às vezes é o estilo dele. E às vezes tem candidato que acha que foi mal, porque o entrevistador foi muito direto, já foi, né, uma forma de falar mais firme. E às vezes não é nada disso, é só o estilo da entrevista mesmo, é o estilo da pessoa ali que está conversando com você. E se não der certo numa entrevista, você sempre tem que parar e refletir. O que eu posso fazer de melhor numa próxima? Será que eu realmente fui bem? Será que eu consegui destacar as minhas competências de uma forma completa? Ou eu fui muito vago, ou fui muito sucinto nas minhas respostas? Porque tem candidato que, né, às vezes pelo nervosismo, ele não consegue responder de uma forma completa, né? Ele fica ali no sim, não, e o entrevistador às vezes não consegue extrair as informações que ele precisa, porque o candidato não desenvolve ali na resposta.
Deixa eu ver o que a Rita perguntou. Você acha que hoje em dia ainda há muita discriminação em relação à idade do profissional acima de 40 anos? Então, eu acho que depende muito da empresa, tá? Hoje, assim, tá um movimento muito forte, inclusive aí nas redes sociais, de diversidade, né, como um todo, e essa questão da idade também tá sendo bastante questionada. Eu não. Assim, da minha experiência, eu não tive muitos casos. Eu acho que depende da empresa, mas que já tá mudando um pouquinho essa mentalidade aí dessa questão da idade. Acho que preconceito, existem vários tipos de preconceito no mercado de trabalho, mas eu ainda acho que se o profissional é competente, se ele consegue mostrar valor, agregar valor, a idade não vai ser tão relevante. Até porque, para você saber, tem muita empresa hoje, empresas grandes, multinacionais, que trabalham com recrutamento às cegas. Como é que funciona o recrutamento às cegas? Ele é baseado nas competências do profissional. Então, quando você vai mandar o currículo, as empresas não perguntam a sua idade, não perguntam o seu sexo, não perguntam onde você mora, porque elas vão validar pelas competências, tá? Então, eu acho que essa mentalidade aí de questão de restringir idade, eu acho que já tá mudando bastante. Acho que as empresas tendem a melhorar nesse sentido. Sara, como eu posso me destacar sem ter experiência nenhuma no mercado de trabalho com quem já tem uma experiência? Então, Sara, aí na verdade você vai ter que se inscrever para vagas compatíveis. Eu não sei se é o seu caso, mas eu não sei se você é estudante, está buscando um estágio, ou se você é de uma área e quer mudar de área. Então, me manda mais informações aí para eu poder responder. A Rita, agradeço a resposta. Imagina, Rita, de nada. Tá? Então, aproveitando a pergunta da Rita, eu acho que o profissional hoje ele precisa se manter empregável. Então, ele tem que trabalhar para ter sempre as competências que o mercado está exigindo atualmente. Porque se ele tiver aquelas competências, dificilmente ele vai ficar sem trabalhar. Porque o profissional que ele é muito bom, ele é assediado pelo mercado. Então, você precisa sempre rever as suas qualificações e o que o mercado está pedindo. Você precisa acompanhar isso. É que tem muito profissional que às vezes para no tempo ou entra numa empresa, fica anos, acaba se acomodando, não estuda, realmente não evolui, fica ali na zona de conforto. E hoje já não tem muito espaço para isso. As coisas mudam muito rápido e quem não se adaptar realmente vai ficar para trás. Certo? Deixa eu ver a Sara. Sou estudante? Sara, você é estudante, ensino médio, é faculdade, você já trabalhou, nunca trabalhou? Manda aí mais informações para mim. O que mais, gente, vocês querem saber? Tá? Então, assim, durante uma entrevista de emprego, por exemplo, que eu falo pro profissional que ele precisa estudar o próprio currículo. Porque tem profissional que às vezes ele não estuda o currículo dele. E na entrevista ali gagueja, não sabe o que responder. Então, assim, estudem o currículo. Vocês precisam saber de cor o que tá no currículo ali de vocês. Quais atividades que vocês executaram, detalhes de sistema, tudo isso, porque você nunca sabe o que o recrutador vai te perguntar. Então, você precisa tá pronto. E quando for responder, precisa responder de uma forma segura. A gente sabe que é normal. Nervosismo é normal num processo seletivo. As empresas sabem, quem vai fazer a entrevista com você sabe, é normal. O que você não pode é ir sem confiança nas suas habilidades. Então, às vezes, isso que prejudica muito o candidato. Ele vai ali com muita insegurança em relação às competências que ele tem. Isso realmente pode atrapalhar. Então, você não tem problema você estar nervoso, mas você precisa responder com firmeza quando te perguntarem principalmente das suas experiências e das suas competências. Precisa ser uma resposta ali completa, olho no olho, que realmente deixa claro que você está preparado para assumir aquele desafio e aquela função, tá? Sara, estou no 2º ano do ensino médio, nunca trabalhei, mas faço alguns cursos. Então, Sara, no seu caso, você tem algumas opções ali. Você pode tentar um programa de menor aprendiz, que eles contratam sem experiência justamente para formar o profissional, ou um programa de estágio. Trabalho voluntário também é muito bom para
para conseguir experiência. Então você pode buscar aí algo nesse sentido para você se destacar. E também, eu não sei se você já decidiu que área que você quer trabalhar, enfim, que você quer fazer faculdade, mas veja quais são as competências que o mercado está pedindo e já vai se preparando, né? Então, você quer trabalhar com marketing, então vê o que estão pedindo hoje em dia em marketing, se tiver algum curso na área ali que você possa fazer, um curso extracurricular, faça, que vai te ajudar bastante. Rita, eu tenho muita dificuldade em relação ao sistema integrado, exemplo, SAP. Eu já trabalhei com outros sistemas e muitas vagas são específicas com esse sistema. Rita, então, aí já é um indício que, de repente, é uma competência ali que você precisa aprimorar, aprender. Então, você pode ver se não tem um curso online. Hoje tem bastante material gratuito, de qualidade. Então, veja se não tem nada nesse sentido aí que possa te ajudar. Ou se você conseguir uma oportunidade aí no mercado para trabalhar com isso também, agarre com unhas e dentes ali, demonstre interesse e corre atrás. Porque assim, hoje é muito importante que o profissional, ele sempre esteja em busca de novos aprendizados. Então a gente fala que todo dia, o ideal é que todo dia você aprenda alguma coisa nova. Porque como eu falei, eu sempre repito nas lives, o mundo está mudando muito rápido, assim, as tecnologias estão avançando de uma forma... Assim, tá difícil acompanhar, para quem estiver muito acomodado vai ficar complicado de acompanhar, né? Então, precisa tá bem atento aí, principalmente essa questão de tecnologia. A tendência é continuar assim, né? A gente sabe que esse período de pandemia aí ajudou a projetar todas as empresas pelo menos uns 10 anos aí em relação à tecnologia. Todo mundo foi meio que obrigado a lidar com elas para poder se manter aí no mercado de isolamento, né? Então, eu sempre falo, tudo que é tecnologia vocês precisam aprender, precisa fuçar sim, precisa saber o que tem de novidade. Bacana, Rita. Não, vai dar certo, sim. Vai dar certo, não pode desistir, né? Não pode desanimar. E se você já sabe que essa é uma competência que estão pedindo bastante e você não tem, então você precisa correr atrás sim. Porque às vezes é só isso que tá faltando ali para você conseguir a sua recolocação. Tá? Então, busca conhecimento sim, busca aprender sobre SAP, porque acredito que para a sua área seja fundamental. Quem mais, gente? Mandem perguntas aí. Mas vocês querem saber sobre o processo seletivo, currículo? Isso aí, não pode desistir. E o que eu sempre falo, o profissional ele precisa buscar vaga de uma forma estratégica, não é de qualquer jeito. Então tem profissional que às vezes, disparei 100 currículos por dia durante uma semana, mas ele não sabe nem para onde que ele disparou, quais eram os detalhes da vaga. Um erro que muita gente comete é mandar o mesmo currículo para todas as vagas. Vocês sabiam que não é mais assim que funciona? Para cada vaga você vai ter que adaptar o seu currículo? E é assim que funciona hoje em dia. Então, às vezes é isso. Você está tendo um esforço aí de mandar milhares de currículos e não está tendo retorno justamente por isso. Você está mandando o mesmo currículo para todas as vagas. E não, para cada vaga que você enviar, você vai precisar ajustar principalmente as palavras-chave, tá, do seu currículo. Senão, o seu currículo corre sério risco de não ser visualizado. Quem quiser saber mais, vai lá no YouTube, no nosso canal, e assiste a live sobre erros de currículo, tá? Lá tem tudo detalhado para ninguém errar mais na elaboração e envio de currículo. Quem que perguntou aqui? Eli, processo seletivo? O que você quer saber em relação ao processo seletivo? Sabe o que é importante também durante o processo seletivo, e às vezes o candidato também se enrola? É não seguir as orientações. Por exemplo, tem processo seletivo que é mais curto, tem processo seletivo que é mais demorado, que tem várias etapas. E às vezes nessas etapas são exigidas algumas atividades do profissional. E nessas atividades, por exemplo, vai ter um cronograma ali, vai ter uma data que ele vai ter que entregar alguma atividade por e-mail ou fazer alguma apresentação. E tem candidato que não segue esse cronograma, não faz essas atividades. E isso prejudica muito. Então, se o selecionador falou, olha, fez a entrevista com você, o próximo passo, um exemplo, tá, gente?
Preciso que você me mande uma redação até amanhã às 17 horas, por e-mail. É pra mandar até amanhã às 17 horas, não é 17h05, não é 17h30, não é 18 horas. Então, vocês precisam se atentar aí às fases da seleção, o que é pedido, porque vocês já estão sendo observados desde o primeiro momento. Então, desde o momento que o seu currículo chega na mão do recrutador, vocês já estão sendo avaliados. Então, você vai ser avaliado pela qualidade do seu currículo. Se estiver ok, você vai ser chamado para uma entrevista. Passou na entrevista, pode ser que você tenha que fazer uma avaliação comportamental, ou uma avaliação psicológica, ou uma entrevista em grupo, ou entrevista às vezes com o gestor ou o diretor da área, e por aí vai. E para todas essas etapas, vocês precisam se preparar, tá? Se preparar e fazer o que é pedido para vocês, certo? Eli, o que você quer saber mais de processo seletivo? Manda aí para eu responder para você. Tem muito profissional que às vezes é o que eu falei, peca nos detalhezinhos assim, muito, muito simples, assim, uns errinhos que não deveriam ser cometidos. Quando vocês forem acessar o site das empresas para se preparar para a entrevista, é muito importante que vocês vejam lá o campo do quem somos, missão e visão e valores da empresa. Esses campos são fundamentais, eles vão dar muito repertório para vocês abordarem durante a entrevista, tá? Muito bacana, o entrevistador adora quando percebe que o candidato realmente se preparou, porque eu falei, mostra que ele está interessado na vaga. Você tem que mostrar realmente interesse. Deixa eu ver o que a Eli escreveu aqui. Você conseguiu ser bem claro. Tá, eu fui clara então, você não tem nenhuma dúvida, eu respondi suas perguntas, é isso? Se não for, se quiser mandar na caixinha aqui de pergunta também, não tem problema, tá? Então, assim, porque o que acontece hoje? 90% das pessoas, elas são contratadas pelo currículo. E essas mesmas 90% que são contratadas pelo currículo, elas são demitidas pelo comportamento. Então, essa parte comportamental, também de inteligência emocional, ela também está sendo muito observada já durante o processo seletivo. Então, é o que eu falei, por mais que você esteja ali nervoso numa entrevista, esse seu nervosismo, ele não pode te prejudicar a ponto de você não conseguir passar para o entrevistador todas as suas competências, todas as suas habilidades, tudo que você é capaz de fazer ali, de agregar para aquela oportunidade. Tá? Então, hoje tá sendo muito, muito analisado essa parte comportamental também. Certo? O que mais, gente? Mandem perguntas aí. Então, vou repassar alguns pontos aqui de erros comuns. Então, já começa lá na elaboração do currículo, né? As pessoas não colocam as palavras-chave ou não sabem que precisa colocar as palavras-chave. Já comentamos sobre isso. Erro na formatação do currículo. Então, jamais envie currículo em formato de imagem, tirar foto e mandar por e-mail. Não façam isso. Mandem sempre currículo em um Word ou PDF. Vejam se o seu perfil está adequado para a vaga antes de se inscrever. Tenha uma postura ativa na prospecção de vagas. Então, hoje com o LinkedIn vocês conseguem fazer isso facilmente. Vocês conseguem escolher a empresa que vocês querem se candidatar, conseguem configurar alerta de vaga. Inclusive, para quem estiver procurando vaga, de repente, em outro país, vocês podem configurar também. No LinkedIn, vocês podem também fazer uma versão do perfil de vocês em outra língua, inglês, espanhol, enfim. Dá para fazer isso também. No LinkedIn é importante que vocês acessem todos os dias, façam postagens, no mínimo ali, para o algoritmo do Instagram funcionar a favor de vocês, o ideal é que vocês tenham 20 postagens por mês ou uma a cada 36 horas, tá? Porque mudou lá o algoritmo e hoje tudo é algoritmo, né? Então, para que o algoritmo deixe o perfil de vocês ali em evidência, é bacana que vocês tenham uma frequência ali na rede. Façam conexões com realmente pessoas que possam ajudar vocês, pessoas ali da sua área. O que mais vocês podem fazer no LinkedIn que ajuda bastante? Personalizar a URL, que eu expliquei também na live sobre LinkedIn.
que ajuda no mecanismo de busca do algoritmo. Então, se você tem uma palavra-chave da sua área de atuação lá na sua URL, é mais fácil dela aparecer quando o recrutador estiver pesquisando. Então, por exemplo, eu sou auxiliar financeiro. Você pode colocar esse termo lá na sua URL do LinkedIn. Então, toda vez que o recrutador procurar, olha, eu preciso de profissionais da área financeira. Se tiver essa palavra-chave lá na sua URL, tem mais chances de aparecer, tá bom? Quem tiver dúvidas de como fazer isso, vocês podem acessar o nosso blog, lá tá explicado também, tem um artigo, ou acessem o YouTube e assistam a live sobre LinkedIn. LinkedIn hoje é fundamental para quem está em busca de trabalho, de recolocação ou de movimentação na carreira, tá? Só tomem cuidado quando forem pedir conexão no LinkedIn, para não pedir de qualquer jeito ou parecer que você só tá com interesse em conseguir uma vaga, tá? Tomem cuidado com isso também. Lá na live do LinkedIn eu também falo um pouquinho sobre isso. O LinkedIn pago vale a pena ou você acha que não precisa? Rita, vale a pena sim, porque tem umas ferramentas que ajudam na seleção. Então o perfil acaba tendo algum destaque, ele aparece um pouquinho antes para os recrutadores, então tem umas ferramentas bacanas. Eu recomendo sim, pelo menos experimentar. Acho que tem um período gratuito lá que pode experimentar. Se aparecer no seu perfil, pode experimentar sim. Porque é aquilo também, né? O LinkedIn ele não vai fazer milagre. Você vai precisar ali fazer a sua parte também, né? Tá ali presente, acessar todo dia, é o que eu falei, postar, comentar, dar like em outros posts para o algoritmo poder trabalhar a seu favor. Denise, se sentir confiante faz diferença na entrevista. Total diferença, total, muito. O profissional precisa ir confiante nas habilidades dele, ele precisa realmente acreditar que ele vai ser a melhor opção para aquela vaga. Porque assim, gente, o recrutador, ele não tá contra vocês, muito pelo contrário. Ele quer tanto fechar a vaga quanto vocês querem a posição, né? Só que ele precisa preencher a vaga com a melhor pessoa possível, né? Então, ele tem um trabalho ali dobrado. Então, se vocês tiverem como mostrar o diferencial de vocês na entrevista, vai facilitar bastante. Vocês já vão ter um destaque ali para o recrutador. Por isso que eu falei da importância de aprender a se vender, né, numa entrevista de emprego. E tem muito profissional que é muito bom tecnicamente, maravilhoso, mas às vezes não tem aquela habilidade de venda. E isso é importante, né? Porque a gente está o tempo inteiro vendendo na vida, né? Negociando com as pessoas, com a família, enfim. Então é importante trabalhar essa habilidade também, porque você, além de ser bom, você precisa mostrar que você é bom no que você faz. Vou assistir todas as lives do YouTube, hoje que soube de você. Ah, legal, Rita. Assiste sim. Depois me fala lá no direct se você gostou, tá bom? Vou experimentar. Experimenta assim o período gratuito no LinkedIn. Mas assiste a live para pegar as dicas, as estratégias e aplica, tá? É importante aplicar e movimentar lá a sua rede para que você tenha mais chances de sucesso. Que mais, gente? Eu falei da parte de se arrumar para entrevista, né? Inclusive entrevista online. Esses dias a gente fez uma entrevista online e o candidato, ele tava com uma barba gigantesca, boné, regata. Falei, gente, mas o que tá acontecendo? Então, tomem cuidado. Entrevista online é uma entrevista, vocês precisam se vestir de forma adequada também. Vocês estão sendo avaliados também, tá? E vejam a questão também da qualidade da conexão, que às vezes atrapalha. Tem candidato que às vezes não ajusta lá a conexão e acaba perdendo. O entrevistador tem meia hora para fazer a entrevista e nessa meia hora o candidato fica tentando se conectar e às vezes prejudica, porque ele já tem outra entrevista em seguida. Às vezes o profissional não consegue fazer a entrevista naquele momento e também é uma situação muito ruim. Então precisa ver isso com antecedência também. Fique num ambiente calmo, tranquilo, silêncio, que dê para a pessoa te ouvir do outro lado e você também. Isso também é importante. A questão também de se vocês forem pagar para alguém fazer um currículo, tá? Vou reforçar porque eu vi que teve uma galera que chegou um pouquinho depois. Não tem problema pagar para fazer o currículo de vocês, mas desde que seja uma pessoa que realmente tem experiência nisso, tá? Saiba fazer o currículo de vocês, não vai pegar o modelo padrão e só jogar as informações. E nada de colocar no currículo
objetivo à disposição da empresa. Gente, não façam isso, por favor. Não façam isso. Não façam, jamais. O espaço ali do objetivo ou do resumo profissional é o espaço mais valioso que vocês têm no currículo de vocês, porque é o primeiro campo que o recrutador vai ter acesso. Primeiro porque está lá em cima. E o que tiver naquele texto vai determinar se ele vai ler o resto do seu currículo ou não. Então, evitem pegar a frase pronta ou viu na internet num outro currículo e acha que se encaixa. Não é assim, existe técnica para fazer isso, tá? Então, vai aí de cada área de atuação tem as suas palavras-chave, cada vaga vai ter as suas palavras-chave específicas também. Então, é importante que a pessoa que vai fazer o currículo de vocês realmente tenha know-how para isso, tá? Não paguem qualquer um para fazer o currículo de vocês, porque é a carreira de vocês ali, é o cartão de visita de vocês, é o documento que vai apresentar vocês para a empresa e como eu falei, esse documento ele não é imutável, você vai ter que mexer nele o tempo todo, conforme as vagas que você quiser concorrer. Certo? Que mais? Dúvidas? Alguma pergunta? Vocês querem saber sobre o processo seletivo, entrevista, currículo? Importante na entrevista que vocês, saibam exatamente falar ali sobre as experiências de vocês. É importante que vocês trabalhem para ter um diferencial hoje, porque o mercado está extremamente concorrido, muita gente boa acabou perdendo o trabalho por conta dessa pandemia. Então, se já estava concorrido antes, agora está mais ainda, tá? Quem puder, tenham um blog, alimentam um blog ou escrevam no LinkedIn, isso vai ajudar muito vocês. Quem tiver entrevista aí agendada para os próximos dias, usem as dicas que eu estou passando para vocês, depois me conta se deu certo ou não, porque realmente faz diferença, né? Então, vocês precisam ter uma atitude ali bem positiva durante o processo seletivo, durante uma entrevista, e pensar no que eu falei, a empresa, do mesmo jeito que você precisa do trabalho, ela precisa contratar, mas ela precisa contratar o melhor profissional. E hoje, como a gente tem muita opção de profissional bom, o trabalho do recrutador ele não é tão simples, né? É diria que bem complexo. O que mais, gente? Mandem perguntas pra mim, ou eu posso encerrar a live aqui, deu pra todo mundo entender. Vou ficar mais uns minutinhos aqui, então, se não chegar pergunta, aí eu encerro, tá? Eu vou entender que tá ok, que todo mundo tirou todas as dúvidas. Mas quem quiser saber alguma coisa mais em específico, tá? Fiquem atentos também, quem estiver procurando trabalho, ao telefone, e-mail, caixa de mensagens do LinkedIn, para não perder oportunidade. Ainda tem muito candidato que não atende telefone. Hoje mesmo aconteceu aqui na consultoria. Tem processo seletivo em andamento. A gente precisa marcar entrevista na empresa amanhã. E o profissional não atendeu. A gente tentou ligar de manhã, à tarde, o profissional não atendeu. Deixa eu ver a Sabrina. Oi, Sabrina, tudo bem? Vamos lá. Como trabalhar as habilidades de se vender? Boa pergunta. Existem algumas ferramentas aí que podem ajudar nisso. Uma que eu recomendo, porque eu já fiz, é o coaching, tá? O processo de coaching ajuda bastante, mas claro, precisa ser feito com um profissional qualificado também. Mas é uma ótima ferramenta para quem tiver oportunidade. Fora isso, tem bastante conteúdo na internet, né? Tem algumas aulas sobre isso, que vocês podem também procurar. Procurem sobre negociação, porque assim, a técnica de vendas, você só vai ter que adaptar para vender você. Então, você precisa pensar em você como um produto, né? E quando a gente vai comprar um produto, o que a gente quer daquele produto? Por que a gente compra algum produto, né? Então, você tem que pensar na empresa. Por que a empresa vai me contratar? O que eu tenho de bom?
Será que o meu produto é igual a todos os outros ou o meu produto tem algo diferente? O que eu posso entregar de melhor que os outros produtos? Aí você tem que pensar da habilidade de vendas. E também treinar, né? Para entrevista também ajuda bastante. Treinar na frente do espelho, se você tiver alguém para simular algumas situações, também ajuda bastante para avaliar o seu comportamento. Se você puder se gravar falando e depois assistir para ver as suas expressões ali corporal, o seu olhar, enfim, como você fala, a sua articulação, também ajuda bastante. Mas técnicas de vendas é treino. É treino. Tem que praticar bastante e você precisa estar muito consciente das suas habilidades e dos seus conhecimentos, tá? Gente, apareceu aqui no Instagram que eu tenho direito a ficar mais 1 minuto online. Então daqui 1 minuto a live vai cair, mas eu volto mais um tempinho ainda para terminar de responder as outras perguntas, tá bom? Opa, acho que tô né? Tá, Sabrina? Então é isso, é bastante treino, autoconhecimento também ajuda bastante e não pode ter medo de falar bem de você. Não pode ter medo, né? Às vezes o profissional ele fica com receio, eu acho que vai soar um pouco arrogante, não é nada disso. Na verdade, é o marketing pessoal, que a gente falou na live passada também. Quem quiser dar uma passadinha lá no YouTube, também é um conteúdo bem, bem interessante que pode ajudar aí durante as entrevistas. Mas eu gosto de focar muito na questão do diferencial, tá? Então busque ter um diferencial aí que vai ajudar bastante nessa parte de se vender. Por nada. A Rita, gratidão por fazer as lives. Imagina, Rita. Eu adoro fazer live. Adoro interagir com vocês, tá? Eu vou encerrar aqui a live antes que caia, mas eu já volto e fico mais uns minutinhos aqui, tá bom? Então aguenta aí.